Anterior a mim, o que havia na joalheria eram duas tendências, vamos dizer assim. A joalheria clássica, que vinha das inspirações europeias, e havia também um grupo aqui no Brasil que fazia uma joia que pressupunha ser arte. Não havia o chamado design. A busca era pela arte ou pela joalheria clássica. E eu acho que eu entrei nesse vácuo, no design. O que são tesouros senão registros da existência? Na obra de Antônio Bernardo, há muita vida, notada em cada curva das suas joias, de um traço simples, mas cheio de identidade. O designer é a brasilidade pautada no modernismo, um talento em interpretar a delicadeza minimalista em experimentações absolutamente únicas. Quando nasceu essa sua essência que é tão sua, que é tão forte? Ela não nasceu logo no início. Ela foi um processo. Porque a primeira joia que eu desenhei, e aliás esse ano eu estou comemorando 50 anos da primeira joia que eu criei, Parabéns. Ela foi assim altamente intuitiva. Não tinha nenhum pensamento por trás nem nada. E eu passei mais ou menos uns 8 anos fazendo assim. Eu desenhava, dava para um ourives fazer, ele trazia para mim. E o que acontecia? Muitas vezes saía do jeito que eu queria, mas como era um desenho, muitas vezes não saía do jeito que eu queria. E eu tinha um retrabalho, eu tinha que acompanhar, dizer tira aqui, põe ali. O que aconteceu? Eu passei a acompanhar a confecção das joias nas oficinas que trabalhavam para mim. Um dia eu fiquei inseguro, eu disse, poxa, eu larguei a faculdade de engenharia, eu não sei fazer uma joia, trabalho com isso, o que vai ser da minha vida? Eu aí resolvi comprar uma banca de ourives, as ferramentas, e fui para casa e timidamente comecei a fazer as joias. Como eu não tinha muita técnica, eu tinha que fazer coisas simples. Aí é que eu acho que surgiu o meu DNA, porque eu gostava das coisas simples que eu fazia. Foi a partir dessa época que as joias passaram a ter realmente a minha identidade. O que te inspira? O Rio é uma das suas fontes de inspiração? Olha, eu não posso localizar isso exatamente no Rio, porque na realidade tudo me inspira. Desde a primeira peça que eu fiz, quando eu primeiro vi ela pronta, porque o desenho ele é mais um esboço, ele não te diz exatamente o que é, mas quando você vê a peça na tridimensão, ela realmente acontece. Quando eu vi, eu imediatamente pensei em fazer uma segunda, como se fosse uma evolução da primeira, um desenvolvimento da primeira, e uma terceira, e uma quarta, e uma quinta. Então o meu trabalho se desenvolve a partir dele mesmo. Eu digo que eu sou muito privilegiado, que eu tenho mais de um prazer, eu tenho 3 prazeres. Primeiro, quando eu estou concebendo uma joia e ela se realiza. Então quando eu vejo a primeira peça, aquilo é um momento emocionante. O segundo momento é quando ela está na loja, num ambiente para ser exposta. Então ela está ali em todo o seu brilho, né? Em toda a sua beleza, né? E a terceira é quando está sendo usada. Aí não tem o que dizer. Acredito que se eu entrar na casa de uma pessoa e tiver um trabalho meu, eu vou ficar muito emocionado.